Então, quando foi quase 7 da noite, eu entrei ali no programa da Regina Casé e fui ali cantar. Foi um sucesso, para todo mundo assistiu esse vídeo, ao qual ela fala Evandro do Ceará, de Fortaleza, e ali eu trouxe a música, sem pestanejar, cantei a música todinha, até o começo ao fim, deu tudo certo. E depois disso tudo, ela disse que quem ganhasse em primeiro e segundo lugar tinha um valor a receber. Eles fizeram uma proposta lá, porque existia proposta de pratos naquele lugar ali para mim não vir embora para Fortaleza, mas ficar. O Alexandre me deu algumas dicas para mim poder sair da carteira, para trabalhar para a Rede Globo. Mas eu sabia o que estava por detrás daquilo dali, porque sempre na minha televisão eu não deixava o Canal 10 rolar. E eu disse, rapaz, eu queria comer. Eu disse que ia fazer o meu trabalho de cavalo de ferro, ele tomou mesmo. E quando eu cheguei lá de novo na sexta-feira, que era numa baia que tinha lá, ia ter uma baia na sexta-feira, eu cheguei lá já com dinheiro na mão, dizendo para ele que eu estava arrependido, né? Que eu ia fazer aquilo ali. E aí ele disse assim, quer dizer que tu quer de volta o teu trabalho lá dentro dos cavalos de ferro? Eu disse, quero. Pois tá certo, pois você vai ter. Eu vou botar uma desgraça em cima da moça lá. Quando eu fui lá de novo, eu cheguei lá, a moça já não estava na Topic. Disse que a moça estava enferma, cheio de tumor na sua pele, cheio de caroço, de coceira, que a moça estava passando, parece que era um remédio chamado de magnésio no seu corpo, que não estava aguentando, de quintura. Olha só como é que é o diabo, viu? Amém. Louvado seja Deus. Desde já quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, essa tarde ao qual Deus nos proporciona, aleluia. Quero dizer para o povo que ainda está do outro lado, que o programa aqui, Semeando Vida, me lançou esse convite para que eu possa testemunhar da minha vida. Eu me chamo Diácono Evandro, moro aqui no Caça-Pesca, vim aqui a pedido do Semeando Vida. Procure lá, acesse, para que você venha se deleitar com as maravilhas de Deus. Então agora eu quero te passar um pouco da minha experiência, ao qual a minha família, família dos Pereira e família dos Oliveiras, família Pereira da minha mãe, família Oliveira do meu pai. Então havíamos ali morando ali no Camusim, um lugar chamado Camusim. Eu tinha 1 ano de idade quando a minha mãe me trouxe para cá, para Fortaleza, ok? Então estávamos morando aqui em Fortaleza, foi um crescimento conturbado, porque havia um pai que bebia, tá certo? Vivia um pai que bebia, tinha minhas irmãs que fumavam, tá certo? Então eu fui crescendo no meio de pessoas que fumavam, eu fui crescendo no meio de pessoas que bebiam, entendeu? Meu pai muitas vezes, né, se tornou um pouco meio que agressivo com a minha mãe, porque a bebida ela traz isso. E no decorrer da caminhada, no crescimento, ali num bairro chamado Serviluz, um bairro maravilhoso, ao qual constantemente eu tenho ido lá, certo? Mas eu nasci, bem dizer, me criei ali naquele Serviluz, um bairro pobre mesmo em cultura, tá certo? Eu não tinha muita experiência com estudo, não tinha oportunidade de ter um estudo, e fui crescendo no meio de uma sociedade de drogas e prostituições. E ali eu tive alguns conhecimentos com algumas pessoas, entre aspas, amigos, que ali eu me juntava para tomar aquela cerveja, fumar aquela maconha, né? E posteriormente, no crescimento, eu fui conhecendo outras formas de droga, como tipo pedra, como tipo pó. Então fui me aprofundando no crescimento, fui ficando de maior e tentei fazer algo que eu poderia ter perdido a minha vida. Eu me tentei, me meti em assalto, fiz um assalto dentro de um ônibus, que ali veio pessoas perder sua vida, e ali, mais uma vez, eu caí numa cadeia, e fui preso, e passei um certo tempo preso ali. Consegui fugir, estava eu escondido num lugar ali chamado Silpé, próximo ali, Pé 100, até então a polícia nos achar. Então ali eu fui trouxeram para cá, fiquei aqui no 9º distrito, que havia aqui no Serviluz um bom tempo, mas aqui dali não me acarretou a nada. Voltei de novo para o crime e comecei a fazer as mesmas práticas. Fui usando droga de novo, fui me metendo em coisa errada e fui me aprofundando mais ainda no mundo das drogas e do alcoolismo. Minha mãe, como uma pessoa maravilhosa, sempre me dando conselho, sempre me chamando para casa, dizendo o horário que eu poderia estar dentro de casa, mas como eu não tinha o entendimento, teimava e ficava horas e horas no meio da rua. Até então, meu pai nos abandonou depois de 4 anos, passou 4 anos fora, e nessa temporada, sem a presença do pai, eu fui me aprofundando nos assaltos. Fui assaltando, né, fui roubando coisas pequenas, coisas grandes, e fui me envolvendo com o tipo de situação.
uma determinada vez, um homem chamado Oséias, que hoje é um pastor, chamado pastor Oséias Menezes, meu amigo de infância. Quantas vezes aquele rapaz não me evangelizou e eu dizia para ele: eu aceitar Cristo? Jamais, eu vou trocar minha maconha por Cristo. Mas hoje tem pessoas tocando Jesus por muito menos do que isso, pela uma dose, pelo um prazer. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que Deus fez e está fazendo na minha vida é algo tremendo, aleluia. Mas enfim, graças eu dou a Deus, porque no decorrer da caminhada eu conheci alguém que chegou ao evangelismo. Com o tempo, com o evangelismo, eu estava indo para a igreja, o meu pai retorna para casa e pergunta o que está acontecendo comigo, porque ele me conhecia como uma pessoa que era ruim, a pessoa que estava roubando, a pessoa que estava se prostituindo. E agora eu estava indo para a casa do Senhor, mesmo eu sem entender o que estava acontecendo, porque no início, para mim, era uma coisa nova estar dentro da igreja, tá certo? Mas eu mesmo dentro da igreja, eu tinha pensamentos ruins. Eu dizia: eu vou assistir esse culto, mas quando terminar eu vou fumar maconha. Eu vou assistir esse culto, mas quando terminar eu vou cheirar um pó. Porque eu não tinha ainda vivido essa palavra de Deus maravilhosa, a qual liberta. Eu estava aqui mencionando João 8,32. Porque quando tu conhece algo transformador, foi um divisor de águas na minha vida. Mas até então, passei esse processo no mundo do crime, no mundo das drogas, da prostituição, do alcoolismo. Foi quase o meu fim. Com um certo tempo, já ficando um pouco de maior, arranjei emprego, fui trabalhar. Mesmo dessa forma, o inimigo de nossas almas, ele mais uma vez, ele se meteu na minha vida de novo, e eu fui junto com ele, de novo, me aprofundar de novo nas drogas. Um emprego que eu tinha maravilhoso e nas minhas mãos, que ganhava bem, acabei eu perdendo por dar ouvido à voz do diabo. Mais uma vez estava ali eu, dentro de uma casa que só a misericórdia de Deus, aonde dentro do sofá saía ratos grandes, e quando eu ia me deparar, eu estava dormindo dentro daquele sofá. Eu estava dormindo junto com aquelas pessoas. Ali não tinha um móvel que prestasse. Ali era só um prato, uma colher e um isqueiro. Olha para você ver como é o destino do homem sem Cristo. A Bíblia diz que agora o homem é como uma folha seca. É verdade que o vento leva para onde quer. Mas até então eu não tinha esse conhecimento da palavra do Senhor. Mas eu passei muito tempo da minha vida sendo massacrado pelo diabo, sendo amassado por ele, sendo levado e guiado por ele. Mas até então chegou alguém fazendo um evangelismo e ali eu fui tocado. Mas eu quero te dizer, não foi fácil, não foi dessa vez. Eu até levei Bíblia na minha mão, mas não sentia a libertação de Cristo. Ali eu conseguia levar uma droga dentro da Bíblia. Acredite que você está ouvindo. Eu botava uma droga dentro da Bíblia e quando eu ia para o culto, eu pedia pelo amor de Deus que o culto terminasse, para que eu pudesse chegar lá fora e tirar a droga da Bíblia e eu poder usar. Porque com a Bíblia eu seria mais confiante, eu passaria uma confiança para alguém, que eu estava na igreja. Mas o diabo, irmão, tem um diabo dentro da igreja. Você não vê nem contempla muitas vezes, porque você olha pelo olhar carnal. Mas se você olha pelo olhar espiritual, ele está ali. Até porque a Bíblia diz que Jesus, o próprio Deus, perguntou: da onde tu vens? E ele estava onde? Ele estava no céu, participando de uma reunião dos santos, dos anjos. E ele disse: eu venho ao redor da terra a passear por ela. Ele estava lá. Então o diabo, ele está de redor, ele está a passear, procurando a quem possa tragar. Ele está procurando uma brecha. Então quando eu dei brecha, o diabo entrou na minha vida. E aí foi uma devastação na minha vida. E eu perdi a minha esposa, perdi meus filhos, perdi a minha família através do mundo das drogas. Porque eu não conseguia ver e nem entender. Porque a Bíblia diz que o diabo nesse século ele cegou o entendimento. E não é mentira, é pura verdade. Eu casado, morando na minha casinha, tendo meus filhos, tendo meus móveis, minhas coisas, eu acabei com tudo através da droga. Então entenda isso, pelo amor de Deus. Não caia nas garras de Satanás. Não deixe ele falar no seu ouvido para que você possa entender. Eu, um jovem, uma criança que saí de Camusim para cá, estou aqui em Fortaleza e comecei a andar, com pessoas que não era coisa de Deus. E por isso nós temos que procurar pessoas que tenham compromisso com Deus. Quando eu me envolvi no mundo das drogas, eu já estava envolvido, já estava achando bonito, eu estava achando legal, mas na verdade era um caminho de morte. A Bíblia diz que no meu olhar estava tudo bem,
Estava tudo legal, mas quanto mais eu tentava fugir do diabo, mais ele me perseguia. Mas eu tentei fugir de todas as maneiras. Eu até comprei calça social, procurei me manter na igreja. Mas deixa eu te dizer para tu, não é fácil servir a Deus, mas não é impossível. Por isso estou aqui, contando um pedaço do meu relato. Como eu disse aqui, né, não foi fácil a minha saída. E logo eu ali fazendo trabalho para o diabo dentro de um terreiro de macumba. Ali agora eu já estava fazendo algo mais forte ainda. Eu estava agora ali e teve uma temporada que eu passei uma semana dentro de um quarto, rapado a cabeça, comendo arroz puro, para que eu pudesse receber uma entidade maior na minha cabeça. E existia essa situação lá, dentro desse quarto, que era para ter um cruzo. Esse cruzo era um cruzo feito com a cabeça raspada, com um estilete fazendo uma cruz. Ali ia me dar direito, eu recebi até mesmo o próprio diabo na minha vida. Você vê como é o homem sem Cristo. O homem sem Deus não vai a lugar nenhum. Porque ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se ele diz que é o caminho, então o resto é beco. Se ele diz que é o caminho, a verdade, o resto é mentira. E se ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, o resto, meu amado irmão, é morte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que eu tinha uns 18 anos de idade quando eu fui influenciado por um rapaz chamado Aladim. Esse cara, ele namorava com a jovem da macumba. E ali ele me convidou, disse que lá o pessoal era animado, o pessoal que batia palma, tinha uma corrente, que existia uma corrente, eu pensava que era uma corrente meio de ferro, mas eram pessoas vestidas de branco que ficavam ali. E esse rapaz me falou que era muito bom, e lá, as macumbas lá, era dia de sexta-feira, que chamava a baia. Se você não entende, mas chamada baia é um terreiro de macumba que vai haver uma festa ali, propriamente para o diabo. Então ali eu comecei a ir com esse Aladim, comecei a gostar, né? Porque as pessoas te recebem bem, até porque eles não vão te receber mal, né? Eles vão te receber bem. Mas lá estava eu, de novo naquele terreiro de macumba, através desse meu amigo. Então, as mal influências existem sim, existe. Eu sei que ninguém vai colocar um copo de bebida na sua boca, eu sei. Mas quando existe uma amizade que você respeita, que você considera e tem como irmão, você vai junto. E lá está eu, naquela macumba, eu tinha 18 anos de idade, servindo ao diabo, batendo tambor de macumba lá, fazendo oferenda e dentro de mata virgem. Eu era responsável para pegar gilete virgem, raspar o osso da perna, para fazer trabalho para alguém que foi embora voltar. Olha para você ver como é o homem sem Cristo. E ali eu estava naquela macumba, eu estava afundado, eu estava apaixonado por aquele que você estava fazendo. Eu comecei a já trabalhar lá, me deram um emprego lá dentro, que chamam de combone. O que é combone? Combone é um auxiliar. Hoje eu sou diácono da casa do Senhor, mas lá eu era combone do diabo. Eu ficava servindo aquele que se chamava cavalo, porque na verdade não tem outra palavra, é cavalo mesmo, cavalo do diabo. E ali ele se incorporava, ele tinha um detalhe de bater 2 vezes no chão, o pé, para poder a entidade descer, que eu não sei descer da onde, mas a Bíblia diz mesmo que existe demônios na potestade, no segundo céu, tá certo? Então existe isso, então era para descer, então ele descia sobre aquele rapaz, que é um grande amigo meu hoje, mas descia sobre ele, e ali eu ficava comunando. O que era comunando, o diácono Evandro? Era passando um cigarro para ele, ele pedia não cigarro, mas na linguagem deles, me dá um pito branco. Era chamado de pito branco, era o nome do cigarro que ele pedia. Ele pedia, me dá um copo de marafa, era um copo de cerveja, de cachaça. Um copo de espumosa, era cerveja. Um copo de água doce, era um refrigerante. Então, tudo isso tinha um detalhe, um nome a aprender ali dentro. Você tinha que se esforçar para aprender. Hoje, nós não queremos sentar para aprender a palavra do Senhor. Não tem paciência, queremos ir embora. Mas lá nós tínhamos essa paciência de escutar o que aquele homem pedia. E eu observava bem que a gente se interessava, porque quando havia festa de preto velho, nesse tempo da macumba, a gente se juntava, o nosso dinheiro, que a gente trabalhava, para manter a festa dos preto velho. O que tinha na festa de preto velho? Tinha caixas e caixas de cerveja, tinha muito cuscuz que era para fazer, né? O zangu, né? Que chamam de aguidar, né? Aquelas bacias de barro, que é o qual eles traziam para a gente arrumar, e ali nós colocávamos uma galinha. Sem contar, vale ressaltar aqui,
que nós fazíamos sacrifício com animais, fazia muitas vezes. E lá tinha um frango preto que ele cortava o pescoço, ele colocava o sangue dentro de uma taça e cada um de nós teria que tomar um gole daquele sangue. Olha para você ver como é o diabo na vida do homem. Batendo tambor, batendo triângulo dentro da macumba, trabalhando para o diabo. Ei, eu nunca tive preguiça de trabalhar para o diabo, eu nunca tive preguiça de ficar das 3 da tarde às 10 da noite, nunca. Hoje o culto é 2 horas e você fica olhando para o relógio, querendo ir embora, perguntando que hora que vai terminar. 2 horas. Deus te proporciona 24 horas do teu tempo em casa, te dá tudo enquanto, e agora, quando tu vai para um culto, 2 horas tu ainda vai pedir. Existia esse tempo ao qual eu passei ali, aprisionado, e deixa eu te dizer para ti, não foi pouco tempo não, porque eu entrei aos meus 18 anos naquele local por influência de alguém, e quando eu fui me deparar com a situação, eu já estava com 38 anos de idade. Quando eu fui me deparar que eu estava naquele local, até eu ouvir a voz de Deus naquele local. Mas a Bíblia diz que no olhar do homem são as coisas, né, naturais, então eu entendi que estava bom. Eu estava gostando, tinha meninas lá, tinha moças lá, então a gente fizemos um laço de amizade, então aquilo ali me aprisionou esse tempo inteiro. De 18 até os 38 anos eu fiquei naquele local, aprisionado. Até Jesus chegar e cortar o cordão umbilical e me trazer para a sua presença. E eu me lembro que aquele pai de santo, ao qual eles se julgavam, se falavam, ele dizia, se tu sair, eu vou fazer uma macumba para tu, que tu vai morrer. Tu vai viver a tua vida toda amarrado de lata no meio da rua. Foi isso que ele me disse. E tem um episódio ao qual eu trabalhava de cobrador. Eu já estava na macumba nesse tempo, viu? Eu já trabalhava de cobrador de Topic. Olha só como foi as coisas. Ia ter uma festa de preto velho e nós tínhamos que inteirar a cerveja do pessoal lá, né? Dos macumbeiros lá. Nós tínhamos que inteirar, tá certo? O que acontece? Eu fui trabalhar na macumba, eu fui trabalhar na Topic, e o que acontece? Existia uma moça, quando eu cheguei lá, o macumbeiro pediu para me trazer 2 caixas de cerveja que eu recebesse o dinheiro. Eu teimei e não trouxe, eu gastei o dinheiro. Fui brincar, fui cheirar loló e fui fumar maconha. Não trouxe o dinheiro. Olha o que acontece. Quando eu cheguei na macumba, ele me disse, cadê o dinheiro da marafa, das espumosas? Eu disse que eu tinha gastado. Olha só como é as coisas. Então ele me lançou uma ameaça. Ele me disse, tu ainda quer lá o teu trabalho dos cavalos de ferro, porque lá as Topic é chamado de cavalo de ferro. O próprio macumbeiro me ameaçou, ele disse, por que tu não trouxe, eu vou tirar teus cavalos de ferro. E ele tirou mesmo, porque quando eu cheguei lá para me trabalhar, tinha uma moça no meu lugar. E eu não entendi nada, fui entrando, vi aquela moça. Eu disse, essa Topic aqui é que eu trabalho. Ela trabalhava. A Topic foi tomada, porque quem estava dirigindo ela não era o dono, era alugado, ele não estava pagando. Eu disse, rapaz, aquele macumbeiro disse que ia fazer o meu trabalho de cavalo de ferro, ele tomou mesmo. E quando eu cheguei lá, de novo, numa sexta-feira, que era numa baia que tinha lá, ia ter uma baia numa sexta-feira, eu cheguei lá já com dinheiro na mão, dizendo para ele que eu estava arrependido, né, que eu ia fazer aquilo ali. E aí ele disse assim, quer dizer que tu quer de volta o teu trabalho lá dentro dos cavalos de ferro? Eu disse, quero. Pois tá certo, pois você vai ter. Eu vou botar uma desgraça em cima da moça lá. Quando eu fui lá de novo, eu cheguei lá, a moça já não estava na Topic. Disse que a moça estava enferma, cheia de tumor na sua pele, cheia de caroço, de coceira, que a moça estava passando, parece que era um remédio chamado de magnésio no seu corpo, que não estava aguentando, de quintura. Olha só como é que é o diabo, viu? O diabo vai dar com a mão e toma com a outra. E nesse dia aí, eu me lembro que eu trabalhei o dia todo e foi o dia que eu mais fiz dinheiro. Então assim, se você disser comigo que o diabo não tem poder, ele tem, porque ele tenta. Mas basta você entender que há um maior do que o diabo, é Deus da tua vida. Quando foi no determinado tempo que eu fui passando, o meu pai, ele me levava para o mar, para fazer pescaria com ele. Acho que o meu pai, ele tinha um intuito de querer tirar eu das drogas, e ele me levava para o mar. Então ali, quando eu comecei a pescar no mar com ele, existia uma vaga de pescador que era qual chamado de cafanguista. O que é cafanguista? Cafanguista é um homem que desce com facas para debaixo da lancha quando engancha qualquer corda ou rede de pesca na hélice da lancha. Então eu era aquele cara que descia para cortar, né, ali da hélice. E eu me lembro perfeitamente que quantas e quantas vezes aconteceu isso pela madrugada, 3 horas da manhã, 9 horas da noite, e eu tinha que descer. Muitas vezes eu vi aquele tubarão vindo do meu encontro.
Mas o livramento, quando Deus ele tem plano na tua vida, ele vai te proteger, ele vai dar o escape. Eu lembro de um livramento aqui, que eu estava numa praça, tomando uma gelada, tomando uma cerveja, já estava drogado, e tinha um rapaz que eu tinha tido uma desavença com ele, e ele tinha marcado para usar droga comigo, para poder ele, vir tirar a minha vida. Ali, o próprio Deus, mais uma vez, segurou aquele tambor, daquele revólver, e ele não conseguiu tirar a minha vida. Livramento forte do que Deus fez na minha vida. Eu louvo a Deus porque Deus ele foi na minha vida. Uma determinada vez, estava chegando eu do mar. Isso foi no mar. Quando eu cheguei, eu fui descer de uma bateira, que chama de bateira, é um bote que traz o peixe da lancha para o seco. E ali, quando eu pulei, um livramento que Deus me deu. Ali o mar estava muito violento e ele lançou a bateira para cima e todo mundo foi de encontro ao fundo do mar. E ali eu tive um problema na minha coluna, ao qual ia ficando eu numa cadeira de roda. Olha para você ver como é as coisas de Deus. E eu consegui andar da onde eu estava até minha casa. Ali a minha mãe me levou para o hospital. E para a glória de Deus, em todo canto tem crente. Quando eu cheguei lá, naquele hospital, a enfermeira disse assim, a coluna dele saiu do canto, viu, senhora? Ele vai ter que usar uma cadeira de roda. Mas ali, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus estava sobre a minha vida. Aquela mulher perguntou assim, esse rapaz, ele é crente? E olha você entender como é as coisas. Naquele tempo que eu tinha saído da macumba, eu tinha ido de contra Cristo. Mas eu estava afastado. E ali aquela mulher disse assim, só tem algo que Deus pode fazer na vida desse rapaz, é um milagre. Se ele for crente, e naquela hora ela me perguntou, tu é crente? Eu disse, agora eu sou. Porque a gente só precisa de Deus quando nós estamos nessa situação, nesse tipo de situação. Talvez eu não tivesse passado por aquela situação, eu não tivesse querido Cristo. Eu ainda receber o dinheiro da lancha, ia tomar alguma coisa, uma gelada, alguma coisa. Mas ali eu precisei do milagre. E hoje eu estou aqui de pé. Então, assim, algum dos milagres ao qual Deus tem feito na minha vida, eu estou passando para você entender como é que é Deus na vida do homem. Os livramentos ao qual Deus tem me proporcionado. Vindo eu dali de Minas Gerais, ao qual ali a chuva estava engolindo tudo, enquanto a minha mãe estava me ligando, eu estava em Minas Gerais a trabalho. Lá eu comecei a trabalhar de operador de bomba-lança. Para quem não conhece, é um caminhão que lança concreto de um lado para o outro. E ali eu estava ali, e eu só louvando a Deus, pedindo misericórdia, para que eu não pudesse me envolver com o tipo de situação, porque muitas vezes nós usamos, porque estamos longe da família, longe da casa, longe da família, e a gente procura fazer coisa errada, mas lá não, eu fiz diferente, porque eu já tinha consciência do que eu era na presença do Senhor e o que o Senhor era na minha vida. Até mesmo um jovem, ele tentou me oferecer lá numa ilha chamada Itatiaia, que é uma serra lá em Minas Gerais, para me tomar um chopp. Eu disse, não, cara, eu não posso fazer isso. E ele disse, o teu pastor não está aqui. Eu disse, mas eu não quero. Ele está aqui. Ele pode não estar lá, mas ele está aqui. Meu pastor, meu Deus está aqui. Então eu não vou fazer isso. E ali aquele jovem embriagado, ele me deu o carro para me dirigir nessa serra. E estava chovendo. E eu me lembro que o carro rodou e a estrada era muito estreita. Eu vi ali a mão de Deus sobre a minha vida, me dando aquele livramento, aquele escape, até nós chegar no centro de BH, lá em Minas Gerais. E ali eu contei o testemunho da congregação que eu fui. O próprio Deus foi que me deu um livramento naquele lugar. Então Deus, ele sempre dará o escape. A Bíblia diz que Deus, ele acampa os anjos ao redor daqueles que o temem. Então eu acredito, não sou eu, mas você teme a isso. Então se volte para Cristo, para que você possa estar nas mãos dele, para que ele possa dar livramento e escape à tua vida. Como foi que o diácono Evandro chegou até a Cristo? A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele não é nada. Então eu estava numa rua e chegou um jovem, chegou um povo fazendo o evangelismo como sempre que eu vejo hoje. Hoje para mim isso é comum. Quando eu vi esse rapaz entregando folheto, eu me lembro que um jovem, ele veio até mim e perguntou para mim o que eu poderia fazer para Cristo. E ali ele me entregou um folheto, e aquele folheto dizia: o que dará a Deus a tua alma? O que tu vai dar para Cristo? O que é que tu tem para Cristo? Aquele folheto, ele tocou muito a minha vida, aquele folheto, porque a importância de um folheto é muito forte. Então, quando eu estava naquela rua chamada Rua Brisamar, eu me lembro como fosse hoje,
aquele povo fazendo evangelismo. E ele me perguntou se eu queria. E ali eu ainda fiquei meio que indeciso, não queria, porque eu acredito que servir a Deus é muito sério. Aceitar a Cristo é muito sério. Não é aqui estar brincando de crente, não. É querer aceitar a Cristo. Eu sei que lutas virão, pelejas virão, né? Dificuldades virão. Mas olha, se com Cristo a gente passa o que passa, imagina sem Ele. Então foi naquele momento que houve o apelo. Estava tendo esse evangelismo e logo à noite ia ter uma campanha relâmpago na minha rua. E ali eles me convidaram à noite para que eu pudesse estar ali. Ali eu estava ali naquele local, eu me sentia como se fosse um peixe fora d'água, porque é assim que nós sentimos. Quando a gente vai para um negócio desse, a gente não entende muito bem, né? A gente senta ali, fica escutando, mas não sabe muito bem. E ali aquele rapaz, com aquela voz meiga, né? Um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele me perguntou: Evandro, quer aceitar Cristo? Quer aceitar Jesus? E eu me lembro que não foi preciso ele pegar no meu pescoço, não foi preciso ele me agarrar ou ele me empurrar. Eu me senti sendo levado pelo vento do Espírito. E ali eu fui, levantei minha mão, até hoje, pela glória de Deus. Houve esfriamento espiritual? Sim. Houve. Houve vontade de voltar? Sim. Foi em 2012 para 2013, eu trabalhava de motorista aqui nas vans, nas Topic, fazendo linha caça-pesca, centro da cidade. E ali, de repente, apareceu um homem chamado Douglas do Esquenta. Ele trabalhava num dos programas ali da Rede Globo, do Canal 10, que todo mundo conhece. E ali ele procurando talentos, né, ali nessa região do Caça-Pesca. E eu via chegando de uma viagem do centro para o Caça-Pesca. E ali ele perguntou se tinha alguém que poderia participar de um quadro. Esse quadro ao qual tinha um nome, né, que é lá chamado quadro O Melhor Motorista de Van Mais Afinado do Brasil. E ali o fiscal da Topic me indicando para ele, dizendo: ó, quem gosta de estar cantando mesmo, aí canta música da igreja. É o Evandro aí, o motorista aí. E aí ele veio ao meu encontro e me perguntou se eu queria participar de um quadro já falando sobre dinheiro, né? E aí eu disse: cara, como é que eu vou cantar um negócio desse aí? Mas não, vai escolher uma música aqui, eu vou te dar aqui algumas escolhas, né, entre forró, reggae, né, e sertanejo. E ali eu disse pra ele que eu cantava louvor pra igreja e tudo, né? Mas enfim, né? Naquele tempo ali a gente não tinha muita cabeça pra pensar como hoje. Então ali eu fui. Ali dentro mesmo da Topic, houve um pequeno ensaio. Ele tinha uma câmera pequena, né? E tudo, ele me chamou para que eu pudesse gravar a música. Eu fiquei um pouco meio que, né, sem jeito. Mas ele disse: esse pingado de gente aqui, tu tá com vergonha? Imagina quando tu chegar lá no palco da Rede Globo, ali diante ali de muitas pessoas, e tu não vai estar cantando só pra cá, pra Topic, tu vai cantar pro mundo inteiro. E foi realmente o que aconteceu, né? Então ali eu cantei uma música que todo mundo conhece, chamada Evidências, né, do Chitãozinho e Chororó. Era uma música que tinha marcado a época. Então eu cantei essa música pra ele, né, um pedaço bom, ele gravou, e ele disse que automaticamente, se eu passasse no teste, há 2 meses depois eles me chamavam para ir pro Projac. Então foi isso que aconteceu. Então mandaram as passagens de avião ida e volta, né, um e-mail do amigo meu que chamava Neylon, da NN.com. E ali eu me assustei um pouco, porque eu não tinha vivido aquela realidade, e eu fui de encontro ali, o Rio de Janeiro, ali cantar no programa da Regina Casé, que todo mundo conhece, que é o Esquenta. Chegando lá, já fomos pro hotel, né? Fiquei ali juntamente com o nosso amigo Alexandre Pires, que todo mundo conhece, Preta Gildo do Nobre, ali um pessoal que, né, ali deram aquele abraço, né? Mas enfim, e aí quando chegou a noite, né, que o programa ele era gravado, tá certo? Era para cair no dia de domingo. Então tinha muitos os espectadores esperando nesse momento, né? Inclusive as pessoas que me conheciam. Me lembrei que na hora do que a gente ia fazer o teste das vozes, né, para poder trabalhar a voz, para poder cantar direitinho, tinha algum dos meninos, que era o Alexandre Pires, do Nobre e a Preta Gil, numa sala, e eles me botaram um copo com água e me deram um canudo. Mas como eu não entendi do negócio, eu bebi a água, né? E aí ela me chamou a atenção, disse que não era para beber, era para me gargulejar, para me trabalhar as cordas vocais, mas como eu não entendia, eu bebi. Automaticamente ela colocou outro copo de novo, e aí foi-se embora, a gente foi se preparar para 7 da noite, que era 19 horas, eu entrar para cantar, né, no programa. Então, quando foi quase 7 da noite, eu entrei ali no programa da Regina Casé e fui ali cantar. Foi um sucesso, para todo mundo assistiu esse vídeo, ao qual ela fala Evandro do Ceará, de Fortaleza, e ali eu trouxe a música,
sem pestanejar, cantei a música todinha, até do começo ao fim, deu tudo certo. E depois disso tudo, ela disse que quem ganhasse em primeiro e segundo lugar, tinha um valor a receber, né? No meu caso que eu tirei em segundo lugar, era R$ 2.000, tá certo? E tinha mais 3 dias de carnaval no Rio de Janeiro. Quando eu terminei de cantar, que o contra-regra pegou o microfone, ela me chamou lá dentro, lá atrás, né? Do lado de trás dos camarins lá. E lá ela me disse, né, que eu tinha ganhado 2.200, né, pela participação. E mais os 3 dias de carnaval. Mas como eu ainda estava na igreja, servindo a Deus, mas fui fazer parte desse programa, né, por falta de vigilância minha mesmo, né, na empolgação de conhecer o Rio de Janeiro, conhecer o palco ali da Regina Casé, do programa Esquenta, ali eu fui. E ali eu fui, né, ficou aquele negócio ali, e eu disse para ela que não tinha como eu participar mais, eu não queria vir para participar dos 3 dias de carnaval, porque, né, ali eu ia me reconciliar, voltar para Cristo, né, que é o certo a se fazer. E ali eu falei com o Arlindo Cruz, né, que é o chefe de lá, né, todo mundo sabe, para ele converter esse valor dos 3 dias de carnaval em dinheiro, para me vir embora com esse dinheiro, totalizando R$ 4.200. Mas só que na hora do movimento lá do hotel, eles vieram me abordar e perguntaram para mim se eu não queria fazer parte do programa, ficar trabalhando para a Rede Globo, né? Então, assim, para mim foi um prato maravilhoso, eu poderia ter comido aquele prato, mas eu vigiei, disse que não, que eu queria vir embora. E ali, sucessivamente, eles ficaram me oferecendo trabalho, né? Diz que é verdade, diz que é saudade, que ainda você quer viver pra mim. Vai, Sandra! Faz barulho! Vamos vibrar. Eles me fizeram uma proposta lá de trabalhar e tinha vagas de motorista para ganhar R$ 5.000 lá, para trabalhar lá, para ficar dirigindo, para tirar os atores das salas, né, que existia os ensaios de novela, né, e tudo, né? E eu ia dirigir um carro lá dentro para levar os atores e atrizes para o hotel. Enfim, eu não quis, dizendo para ele que eu tinha uma esposa em casa, tinha uma esposa em Fortaleza, e eles me disseram, pode acreditar no que eu vou lhe dizer. Eles disseram, cara, deixa lá que aqui tu constrói a tua família. Aqui a maioria das pessoas que vêm para cá, pode deixar a família lá, que aqui constrói outra, porque aqui tem pessoas que, né, que você pode se casar de novo, ter seus filhos e ter uma vida financeira melhor. Então, assim, eles fizeram essa proposta de eu deixar minha família e construir uma nova família lá. E a Bíblia diz que Deus não destrói uma família para construir outra, de maneira nenhuma. Até porque a família está na mão do Senhor. O Alexandre Pires, ele me deu algumas dicas para mim poder sair da carteira, para trabalhar para a Rede Globo. Mas eu sabia o que estava por detrás daquilo dali, porque sempre, na minha televisão, eu não deixava o Canal 10 rolar. Mas nesse dia eu participei do programa, ganhei esses 4.200, mas enfim, eu não aceitei a proposta, porque existia proposta de pratos naquele lugar ali, para mim não vir embora para Fortaleza, mas ficar, né, no programa, trabalhando como um funcionário no Canal 10. Enfim, eu não aceitei, né, e hoje estou aqui novamente nos pés do Senhor. Então eu era uma criatura sem Cristo, sem ter ouvido muito bem, já tinha ouvido falar de Jesus, mas não tinha conhecido Ele. Hoje eu posso dizer assim, hoje eu escuto, eu ouço a palavra, eu escuto Ele e eu conheço Ele. Até porque João 8,32, novamente frisando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu me sinto hoje para a glória de Deus. Irmão, eu vou ter pecador? Mas hoje remido pelo sangue dele. Já quero aqui fazer uma oração pela tua vida, dando por conta encerramento dessa maravilha que se chama Semeando Vida, amém? Você vai lá e busque lá no YouTube, Semeando Vida, tá certo? Quero encerrar aqui orando pela tua vida, tá certo? Pela vida da tua família. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor, Senhor meu Deus e meu Pai. Pai, aqui eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por eu estar aqui, Pai, fazendo, meu Deus, esse trabalho, meu Deus, juntamente com o teu filho, Pai, acreditando que alguém vai ser alcançado através desse testemunho poderoso, meu Deus, ao qual tu resgatou o homem de dentro da macumba, Pai, para trazer para os teus pés e hoje está te louvando e te adorando, e agora, Pai, tu está levantando um homem de Deus, um diácono na tua presença para estar ministrando a tua poderosa palavra, para estar pregando a tua poderosa palavra, a
palavra qual liberta. Então, sinta a libertação na tua vida, como ele fez por mim, que viveu há 18 anos, aos 38, dentro da macumba, ele resgatou, ele também pode te resgatar. Eu não tenho dúvida disso. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome do Filho amado, Jesus de Nazaré. Amém. Quem quiser me chamar aí para estar ministrando ou louvando a Deus, tá certo? Porque para a glória de Deus, Deus tem me levantado para isso. Tá? O meu zap é o 859 9158 6138. Repetindo, 85 é o DDD, 9158 6138. Chama aí no zap aí, em nome de Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.